Olá, alunos. Eu sou o professor Renato Rosário, de Geografia. Estarei com vocês nesta aula, de número 63, cujo tema é Desenvolvimento Sustentável. Não esqueçam, de realizar as atividades pelo Classroom, pelo Aula Paraná, e quem não tem condições de ter acesso, ir até a sua escola pegar o material impresso. Vamos começar a nossa aula. Pessoal, então nós temos aqui como objetivo, da aula de hoje, compreender o conceito de desenvolvimento sustentável. Então a gente precisa entender muito bem o que significa desenvolvimento sustentável. Depois a gente vai entender os princípios que devem ser levados em consideração. Então, quais são os princípios por trás da sustentabilidade? E vamos ver algumas medidas, alguns exemplos de como ações vão contribuir para que a sustentabilidade aconteça de fato, Porque não adianta nada a gente ter uma ideia e não conseguir colocar em prática essa boa ideia, Pessoal, então aqui nós temos uma definição do conceito de desenvolvimento sustentável, Então o relatório Brundtland da década de 80, final dos anos 80, 87, diz assim: desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, basicamente é isso. Nós vamos produzir as coisas que precisamos hoje, usando os recursos, por exemplo, da natureza, sem comprometer as futuras gerações. Então, é uma coisa que se sustente, Então, vamos pensar, nós temos que produzir para agora, mas as próximas gerações também precisam ter esses recursos disponíveis para a sua vivência. Pessoal, aqui dando continuidade ainda ao desenvolvimento sustentável, esse conceito, a gente vai entender o seguinte. Então, corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos econômicos e social. Então, nós temos 3 dimensões, daqui a pouco a gente vai esclarecer um pouquinho melhor. Então, nós temos a questão ambiental, que é muito importante, sim, mas nós temos também a dimensão social e econômica que precisam ser levadas em consideração nessa questão do desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, então o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Então não adianta nada produzir agora, gerar emprego, produção de riqueza, se a gente não consegue manter os recursos também para o futuro. A gente vai usar hoje, mas as próximas gerações também vão precisar usar a água, o solo, enfim. O conceito surgiu em 1983, criado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Então aqui a gente tem uma ampliação dos debates, já na esfera da ONU. Começa na década de 70, avança aqui na questão dos anos 80 dentro da ONU e hoje, claro, é um conceito que vai estar nos principais debates a nível mundial, dentro da globalização, mesmo dentro da ONU, com essa preocupação que o mundo inteiro precisa ser sustentável, os países, as comunidades. Então, vamos dizer assim que é um ideal perseguido por toda a humanidade hoje, essa questão do desenvolvimento sustentável. Pessoal, então aqui continuando, nós temos as dimensões da sustentabilidade. Então, essa figura aqui, essa imagem ilustra muito bem isso. Então, nós temos a dimensão ambiental, que é importante, a social também, e nós temos a dimensão econômica. Então a gente tem que pensar que todas elas formam um todo, um conjunto. E no meio das 3 dimensões nós temos a sustentabilidade. Então nós temos que cuidar de todas elas para que a sustentabilidade aconteça. Se a gente deixar uma de lado, a gente vai comprometer a sustentabilidade. E é o que tem acontecido. Então a gente percebe que se prioriza a questão econômica, mas deixa muito de lado a questão ambiental e a social. Isso está errado, a gente tem que mudar, tem que ter uma outra lógica, se preocupando com todas as 3. Pessoal, então dando continuidade, nós temos aqui alguns princípios do desenvolvimento sustentável. Então na questão econômica, a gente tem que pensar que o crescimento econômico, entendendo que para um país se desenvolver é necessário capital, investimento, lucro, nunca sobrepondo a esfera social e ou ambiental. Então a gente tem que pensar que essa questão econômica continua sendo importante. Mas, por exemplo, a busca do lucro dentro do capitalismo que a gente vive não pode estar acima das questões sociais ou da questão ambiental. Então é um todo. Então você vai produzir alguma coisa, vai atuar em alguma atividade econômica,
tem que se preocupar com o meio ambiente, tem que se preocupar sim também com a sociedade na qual essas atividades estão inseridas, né? Gente, aqui nós temos agora a questão do desenvolvimento social, né? Então diz respeito ao quê? As circunstâncias em que as sociedades adquirem melhores condições de vida e bem-estar. Nessa esfera também é contemplada a pluralidade cultural como uma das riquezas da humanidade. Então a gente tem que pensar que a sustentabilidade também trabalha com a ideia de que tem que se melhorar as condições de vida para toda a população, não apenas para uma camada ou outra, né? Não apenas para quem tem mais dinheiro, não. Todo mundo tem que ter um padrão de vida pelo menos razoável, qualidade de vida, né? Então a sustentabilidade trabalha com essa ideia do bem-estar das pessoas, né? O respeito às diferenças culturais. Então é uma riqueza humana, né? Então a sustentabilidade também trabalha com isso. E finalmente aqui, né, nessa primeira parte aqui, vamos dizer assim, nós temos essa questão ambiental, né? Então a conservação ambiental consiste no uso consciente e sustentável dos recursos naturais e ecossistemas do globo. Então tem que ser um consumo, um uso consciente dos recursos naturais, um uso cuidadoso, responsável, né? E a gente tem que pensar nos efeitos, nas consequências das interferências humanas. Então temos que pensar na racionalidade, né? No uso dos recursos. Então o desenvolvimento sustentável tem como prioridade ações que contemplem as esferas econômicas, sociais e ambiental em prol da justiça, igualdade e bem-estar social, respeitando o meio ambiente. Então aquilo que a gente já falou, a sustentabilidade trabalha com esse todo, né? Pessoal, aqui nós temos a nossa hora do quiz agora, né? O nosso primeiro quiz. Então vamos lá, né, a nossa perguntinha e as respostas aqui. São princípios do desenvolvimento sustentável. Vocês vão ter que escolher uma alternativa. Desenvolvimento social, cultural e tecnológico? Letra A. Ou a letra B? Desenvolvimento cultural e conservação dos mananciais? Ou vai ser a letra C? Desenvolvimento econômico, social e conservação ambiental? Ou finalmente vai ser a letra D? Desenvolvimento das cidades e da sociedade? Então, é uma alternativa que está relacionada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos dar um tempinho aí para vocês responderem, né, a esse quiz. Pessoal, então retomando aqui, né, o nosso primeiro quiz, qual dessas alternativas vai contemplar os princípios do desenvolvimento sustentável? Então vamos ver se você acertou a alternativa aí que você escolheu. Gente, os princípios do desenvolvimento sustentável, ele está trabalhando com a ideia da questão econômica, social e conservação ambiental, né? Então aquelas três dimensões, econômica, social e ambiental. Então a resposta correta é a letra C. Gente, dando continuidade aqui, né, aos nossos conteúdos, vamos lá. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Então, uma pergunta central. Já que a sustentabilidade é importante, o desenvolvimento ambiental já foi colocado como um ideal, a gente tem que pensar, né? Mas o que é possível fazer? O que devemos fazer, né? Então, para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então tem que ter um planejamento, um cuidado, estudos. Vamos desenvolver uma atividade econômica, vamos fazer alguma ação, tem que pensar sim nas consequências. Será que vai trazer algum dano ambiental? Vai prejudicar a vida das pessoas? Né? Então tem que ter esse tipo de cálculo. E também tem que pensar que os recursos são finitos, né? Então a gente tem uma quantidade limitada dos recursos na natureza. Alguns desses recursos demoraram milhões de anos para se formarem. E se a gente não usar com cuidado, eles vão se esgotar
né, rapidamente, até porque a gente já está usando já há alguns séculos, e as próximas gerações não vão ter esses recursos, né? Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Então, o desenvolvimento sustentável é muito mais do que crescimento econômico, porque só crescimento econômico gera só consumo e produção, e isso não é sustentável. Agora, quando a gente tem a sustentabilidade, a gente está preocupado com os impactos, usar de forma inteligente. A gente tem que pensar nas próximas gerações, né? Então, a gente tem que avançar, tem que ir para além de apenas o crescimento. Nós temos que pensar na ideia de um desenvolvimento de fato que traz melhoria de vida e qualidade para todos, todas as formas de vida, para a humanidade e também, né, os outros seres vivos que estão no planeta, né? Gente, vamos lá, né? Mais uma pergunta aqui. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? Dentro dessa ideia ainda, né? O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Vamos pensar que aqui é uma questão central, né? E a gente tem uma ação importante. Então, vamos pensar qualidade em primeiro lugar. Não adianta produzir um monte de coisa, usar um monte de recurso se não é sustentável. Então tem que ser a qualidade, pensando no meio ambiente, nas pessoas, né? Então no bem-estar de todos. Redução do uso, né? A gente também não dá para ficar produzindo, né, horrores, né, em grande quantidade. Há um limite para isso também, né? Porque os recursos são limitados. Então a gente tem que usar as matérias-primas com cuidado. E, na medida do possível, buscar cada vez mais a reutilização. Porque só usar uma vez e já jogar fora e descartar, essa lógica ela é ruim. A gente tem que usar quantas vezes for possível. E reciclar, gente, pegar esses materiais, trazer de novo para o setor produtivo. A gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, as latas lá de refrigerante, né? Que o pessoal recicla e volta a produzir de novo outras latas, né? Então a gente tem que pensar na reciclagem cada vez maior, né, desses produtos que são descartados. Gente, nós temos aqui agora o nosso segundo quiz, né? A gente tem um gráfico aqui, os maiores emissores de dióxido de carbono no mundo. Então, os países que mais poluem, mais lançam, né, dióxido de carbono aí na atmosfera. E o quiz vai ser relacionado a esse gráfico. Então, vamos lá, né, gente? O número 2 aí do nosso quiz. Então, analisando o gráfico que apresenta os maiores emissores de dióxido de carbono, é possível afirmar que, letra A, os maiores emissores são países subdesenvolvidos? Será que isso está certo? B, a China, mesmo tendo uma grande população, é um país que pouco emite gases poluentes? Será que isso está certo? Estados Unidos e China lideram a lista, devido também ao elevado desenvolvimento industrial. Será que faz sentido? E, finalmente, a letra D, há muitos países do continente africano na lista. Então, com base naquele gráfico, vamos responder agora aí o nosso quiz, né, de número 2. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, então retomando aqui, né, o nosso quiz, vamos lá ver se você acertou, né, na escolha da alternativa correta. Então, analisando, né, aquele gráfico, né, voltando nele aqui,
a gente tem os maiores emissores de dióxido de carbono, né, na atmosfera no mundo. Então, os países que mais poluem, vamos dizer assim, o ar, né? Então, nós temos aqui China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, Japão, Alemanha. Então, são os líderes aí da poluição do ar. Então, analisando aqui, gente, as alternativas, a correta, né, com base no gráfico, Estados Unidos e China lideram a lista, devido também ao elevado desenvolvimento industrial. Então, voltando aqui no nosso gráfico, a gente percebe, né, que a China e os Estados Unidos são os que têm a barrinha maior, quer dizer, são os que mais poluem. E por quê, gente? Porque a atividade industrial nesses países ela é muito significativa. Então, eles têm uma produção industrial muito grande, uma grande diversidade de indústrias, e isso acaba gerando um grande uso de recursos, e a atividade industrial acaba contribuindo muito para a poluição. Claro que também os automóveis, a questão do transporte. Gente, então vamos pensar aqui agora em medidas, né, que são sustentáveis. Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil em geral para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade, podemos citar, então, tanto os governos como as sociedades e os indivíduos. Nós também, no nosso dia a dia, podemos fazer muitas coisas, né? Então, um primeiro ponto aqui, né? Redução ou eliminação do desmatamento. Então, reduzir ao máximo o desmatamento. O ideal é que não ocorra desmatamento. Vamos deixar a vegetação lá, preservada. Isso é importante. Reflorestamento de áreas naturais devastadas. Aquelas áreas que foram desmatadas, não têm uso, na medida do possível, colocar árvores lá de novo. Reflorestamento. Preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas, unidades de conservação e matas ciliares. Algumas áreas, gente, tem que estar preservada, não pode mexer. Por quê, gente? Porque senão vai trazer consequências muito negativas, né? Por exemplo, matas ciliares, aquela vegetação no entorno dos rios, tem que preservar, a gente tem que manter aquela vegetação. Nós temos aqui também uma medida que é importante, fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação ao meio ambiente. Tem que se fiscalizar, gente, ficar de olho, né? Se encontrar alguma irregularidade, alertar, né, os órgãos competentes, a própria mídia mesmo, né? Então tem que estar fiscalizando, o governo, mas também a população, denunciando, né, casos de, enfim, né, ações erradas. Adoção das políticas dos 3 R's, reduzir, reutilizar, reciclar, ou ainda mais, né, indo além dos 5 R's, também repensar, né, recusar, então quer dizer, um consumo mais consciente, reciclar o máximo possível. Então, a ideia é essa, né? Contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus impactos. Diminuir, né, gente, a quantidade de lixo que nós produzimos, consumir menos, dar um destino adequado para esse lixo, reciclar o máximo possível. A gente tem também a diminuição da incidência de queimadas. Gente, aqui é uma coisa bem óbvia, né? Então tem que ter um controle muito rígido na questão das queimadas, porque senão pode fugir do controle, como nós temos visto no Brasil recentemente e em outros países do mundo. Então as queimadas são muito danosas, né? A gente tem também, pessoal, diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias e pelos escapamentos de veículos. Então tem que ter um controle, gente, dessas emissões, o dióxido de carbono, pelas indústrias e pelos automóveis também, né? Nós temos aqui, gente, então, finalizando, né, opções por fontes limpas de produção de energia que não gerem impactos ambientais em larga e média escala. Nós temos o uso, por exemplo, da energia solar, a força dos ventos, a eólica, os carros elétricos, o caminho é esse, né? Adoção de formas de conscientizar o meio político e social das medidas acima apresentadas. Claro que também os governos têm que ter consciência disso, porque eles são exemplos, são lideranças. Mas, claro, a sociedade também não pode ficar de braços cruzados, né? Todos nós temos que contribuir. Essas medidas são, portanto, formas viáveis e práticas de se construir uma sociedade sustentável que não comprometa o meio natural, tanto na atualidade quanto para o futuro, a médio e longo prazo. Gente, nós chegamos no limite. Hoje nós precisamos adotar essas medidas, tem que ter uma mudança de postura, né? Nós temos que pensar e agir, vamos dizer assim, né, sustentavelmente falando. Aqui nós temos as medidas dos 3 R's, que nós já falamos, né, pessoal? Então, reduzir, reutilizar. Aqui uma imagem ilustrando, né?
Então, consumir menos, reutilizar os materiais, reciclar o máximo possível, aí o planeta agradece, uma terra feliz, né, pessoal? Então, nós temos que pensar vamos dizer assim, né, num ciclo, não uma coisa linear, mas uma coisa que está se renovando, né? As medidas dos 3 R's, então, reciclar envolve transformação dos materiais para a produção de matéria-prima, né? Então, reutilizar esses materiais. O exemplo lá da latinha do refrigerante, papelão, os plásticos, vidros, enfim, o máximo de materiais possível, né? Então, aqui a gente tem uma imagem também mostrando isso. Aqui nós temos o nosso terceiro quiz, né? Que vai dizer o seguinte, na imagem abaixo, por que a Turma da Mônica está cuidando do planeta Terra? Explica a importância disso. Então, eles estão cuidando do planeta. Qual a importância da Turma da Mônica cuidar aqui do planeta, né? Então, vocês vão ter que responder de uma forma discursiva. Então, cada um de vocês aí agora, pense, né? Então, por que a Turma da Mônica está cuidando do planeta Terra? Explica a importância desse cuidado aí da Turma da Mônica, né? Ilustrando a importância disso. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então retomando aqui, né, o terceiro quiz, então a gente viu uma imagem, né, a Turma da Mônica, aqui cuidando do planeta. Então foi pedido para vocês explicarem a importância disso, né? Então uma resposta aberta, discursiva, claro, com base no que a gente viu, né? Então uma das possíveis respostas, vamos pensar, né? Porque preservar o meio é muito importante para que possamos ter um planeta saudável e rico em recursos naturais no futuro. Então a gente tem que pensar que nós precisamos ter um planeta saudável, né? E cabe a nós, a humanidade, porque os recursos estão aí, a natureza nos oferece muitas coisas, a gente vai usar, precisa, mas temos que pensar nas próximas gerações, nos impactos, nas consequências. Usar de forma inteligente, racional, com cuidado e com responsabilidade. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente viu, né? Então, o uso de energias renováveis, né? Como a energia eólica, porque o vento não acaba, né? Então a gente pode usar à vontade, né? Coloca lá os equipamentos, vai girar, desse movimento a gente vai ter produção de energia. Tem também energia solar, por exemplo, geotérmica, enfim, outras fontes renováveis que não se esgotam. Tem que usar mais. Nós temos a questão então da reciclagem, né? Então a coleta seletiva, a separação e na medida do possível a gente todos perseguirem, né, uma reciclagem. Usar de novo esses elementos, trazer de novo para a produção de mercadorias. A gente tem aqui outros exemplos, né? Então o reflorestamento, que também foi falado, uma imagem, né, pessoal, mostrando uma área que estava degradada, foi plantado árvores, então a gente pode estar reutilizando, né, esses solos, essas áreas, né? E a gente tem a água de reuso, então é possível usar a água também várias vezes, né, gente? Então, para ilustrar. Então, finalmente, aqui a gente finaliza, né, essa aula de hoje do desenvolvimento sustentável dizendo que o conceito de desenvolvimento sustentável, sua importância, os seus princípios e possíveis medidas sustentáveis a serem adotadas. Então, é um ideal que todos nós devemos acreditar, porque é importante, fundamental, e todos devemos contribuir, fazer a nossa parte, a sociedade como um todo, os governos, enfim, né, o mundo inteiro. Vamos pensar que o caminho da sustentabilidade é o caminho mais correto que todos nós devemos seguir. Pessoal, obrigado por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado.